Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam:
Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Meu amado e minha amada, quantas lições para a nossa vida nós tiramos do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quando Jesus fala que nós devemos ser como crianças, nós devemos pensar da seguinte forma: quando uma criança deixa cair alguma coisa e quebra, e essa coisa quebra, ela não fica chateada. Quando essa criança cai, arranha os joelhos, pode até se machucar, ela pode chorar um pouquinho, mas logo depois ela já está brincando novamente. Quando a criança briga com outra, briga no sentido de beliscar, de até mesmo morder, de arranhar a outra criança, daí a pouco elas estão brincando juntas novamente. E nós devemos aprender essa lição, que nada nessa vida pode tirar a nossa paz, ou deve tirar a nossa paz. Nada nessa vida deve trazer danos emocionais para nós. Quando Jesus disse que só entrarão no reino dos céus aqueles que se tornarem como crianças, é porque as crianças não guardam mágoa, as crianças, elas não ficam chateadas, as crianças, elas não levam em conta as coisas que acontecem, se alguma coisa quebra, se alguma coisa não dá certo, elas seguem as suas vidas. E nós também devemos ter isso em mente, que não devemos nos chatear por qualquer que seja o motivo, não devemos guardar mágoa. Como a palavra de Deus diz, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos dar suporte uns aos outros. E quando o cego Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, chegou a Jesus, que Jesus perguntou a ele o que ele queria que fosse feito, ele disse que queria ver de novo. Bartimeu, ele ficou cego, ele não era cego de nascença. Ele teve os olhos arrancados. Outro momento eu vou trazer essa ministração, todo o contexto da história de Bartimeu. E quando ele pediu a Jesus que queria ver, Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Então, é uma coisa que nós também precisamos ter, é a fé, porque nós vimos também aqui no texto que para Deus
é impossível. Tudo é possível para o nosso Deus. Então, que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza de fé, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, a fé do nosso coração é fortalecida e nós alcançamos a nossa vitória. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia na presença dele, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance os nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. E que você que vai ouvir este áudio seja ricamente abençoado pelo Senhor. Você, sua casa, sua família, seu trabalho, que o Senhor nos conduza em tudo, em nome de Jesus. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.